Quando existem essas fraudes financeiras, poucas pessoas veem o efeito colateral disso. Vender uma ideia para essas pessoas que vão despertar ali a ganância, né? Estamos falando de 4 bilhões de reais. Cabo Frio inteira caiu. Esse é o caso mais grave que você já teve? Esse é o maior, de maior repercussão, de maior prejuízo, foi esse? Vai pegar, através da IA, vai copiar a voz de uma mulher e vai jogar ali, o cara vai acreditar, tá? É onde que desperta o golpista vai achar ali a necessidade daquela vítima, né? Que é de relacionamento, e aí vai acabar caindo. Estude sobre o universo que você está entrando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais um Falando de Fraude, o episódio 113. E hoje nós estamos completando, esse mês nós estamos completando 4 anos com Falando de Fraude no ar. E trouxemos hoje um tema muito importante que está evoluindo muito, que é o cripto, como investimento e também como golpe, né? Sempre que vem a coisa boa, né? Como veio o Pix, como veio determinadas tecnologias que facilitam a nossa vida, né? Um clique na mão para entrar em tudo quanto é lugar. Também atrás vem os golpistas de plantão, os fraudadores, né? Vem toda aquela engenharia social, vem os vírus, vem várias coisas juntas. Se a gente não tiver a prevenção que a gente tenta trazer para cá, se tentar conscientizar vocês, e para conscientizar vocês, a gente traz gente importante aqui, gente que sabe mais que o apresentador ele aprende, né? Ele está aqui para aprender. Então hoje eu trouxe Luiz de Souza. Ele está aqui com a gente ao vivo. Ele tem um apelido ou um nome profissional. Ele vai explicar para ele, vai se apresentar, ele vai explicar. O ceifador de golpes. Seja bem-vindo, Luiz, ao nosso programa. Muito obrigado. Apresente, para quem não te conhece, né? Você é muito conhecido, mas talvez alguém não te conheça. Fale um pouco de você e como surgiu esse nome profissional, o apelido. Eu não sei como é que você quer qualificar. Na verdade, bom, olá a todos, eu sou Luiz Souza. Sou o responsável pelo canal Ceifador de Golpistas. O Ceifador de Golpistas, ele nasceu com uma página fake. Na verdade, esse ceifador, antes era chamado de Azrael. E aí depois eu mudei para O Ceifador. Então, é isso. Foi assim que começou a surgir. E o que você faz, além de ter o canal? Qual que é a sua atividade? Qual que é o que você vai trazer de conhecimento para nós na sua atividade? Bom, hoje eu trabalho com rastreio em criptativos, né? Hoje eu atuo com isso. Surgiu através do canal do Ceifador, né, ajudando as vítimas, alertando, e aí, com essa tomada de tempo, eu tive que migrar para esse lado profissional, focado no rastreio em criptativos. Bom, vocês já viram que a gente vai ter aqui muitos casos que aconteceram, que vai despertar o alerta em vocês, e depois nós vamos, tanto eu quanto eles, vamos passar a prevenção desses casos, né? Então a gente vai agora, para deixar esse momento eternizado, vai entregar o presente pro Luiz, porque essa dedicação dele ter vindo ao estúdio, fazer essa gravação para vocês, e merece um presente Falando de Fraude. Muito obrigado. Posso abrir? Com certeza, Mostrar pode pro abrir, pessoal? pode abrir. Vamos ver. Vai ser muito útil. Amo café e ainda com essa xícara do Falando de Fraudes, nada melhor. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Agora, nós vamos para o momento jabá e também quero frisar, né, que se acontecer algum problema jurídico, eu estou com um escritório novo, Pardini Moraes, que está à disposição, só nos procurar nas redes sociais, que a gente pode tentar recuperar. Se você perder, mas a ideia é que você não perca nada, faça investimento seguro, que essa é a recomendação que vai vir daqui. Prove.com, a forma moderna de verificar e autenticar a identidade digital. Faça como grandes instituições brasileiras e do mundo todo. Conheça mais sobre a Prove. Eu, Danilo Pardi, junto com meu sócio Afonso Moraes, desenvolvemos uma estrutura para a recuperação de valores envolvendo fraudes e golpes com criptoativos. Muita gente é vítima de um golpe envolvendo uma pirâmide financeira, uma falsa corretora de investimentos e acaba perdendo todo o valor investido em criptoativos. E a maioria das pessoas acredita que após perder o dinheiro no golpe, não há mais o que fazer. Bom, nós desenvolvemos uma estrutura utilizando tecnologia da informação e uma investigação na blockchain, onde conseguimos identificar as transações fraudulentas e buscar a recuperação desses valores tanto na via judicial quanto na via extrajudicial. Hoje, milhões de pessoas são vítimas desse tipo de golpe e acaba perdendo o investimento de uma vida toda. E é muito importante agir rápido. Então, se você foi vítima de um golpe, uma fraude envolvendo uma falsa corretora de criptoativos ou uma pirâmide financeira, ou talvez você conheça alguém que foi vítima desse golpe, entre em contato com o nosso time, deixe para os nossos especialistas ajudar a resolver a sua situação.
Bom, vamos começar com a primeira pergunta para você e depois você que já pode, sobre essa pergunta, você pode ir contando um caso, né? Nós temos grandes casos aqui para contar de fraudes que aconteceram, de pirâmides financeiras que aconteceram no país, né? E o Luiz, ninguém melhor que o Luiz. Existe uma percepção que a criptomoeda é sinônimo de golpe, né? É assim como o precatório é uma coisa ruim, né? Isso é verdade ou o problema está na tecnologia de quem utiliza de forma criminosa? Olha, o mercado cripto não é visto como crime, mas é utilizado como. Pode perceber que todos os crimes de fraude, como pirâmides financeiras e esquema Ponzi, quando existe uma novidade, é aquilo que está sendo ofertado, né? O mundo cripto, existe aí uma confusão bem grande sobre isso, né? Tentam aí deixar um pouco mais nebuloso esse tipo de mercado, mas isso não é verdade. Tá, então, o cripto, ele é uma moeda saudável financeiramente, ele é regulamentado, tem alguma regulamentação, daí você procura uma corretora legal, oficializada, né? Exatamente. Então, o problema não é a moeda e não é a corretora. O problema é a engenharia social que fazem, né? Conta um pouquinho. Por que facilita tanto cair em golpe financeiro, mesmo que não seja com cripto? Como é que funciona essa engenharia social para fazer as vítimas, né? Perderem a prevenção deles e saírem desesperados para conseguir um rendimento de 30% ao mês? Você já disse tudo, né? Eu acho que o modo comportamental dos golpistas para as vítimas é através da atração, quando existe uma novidade, então eles conseguem vender uma ideia para essas pessoas que vão despertar ali a ganância, né? Só que quem é que vai fazer um tipo de investimento e não quer ver lucro? Então, quando é uma novidade, eles sabem ludibriar muito bem essas vítimas. E aí é onde que acabam caindo. Existem golpes como o caso da GAS Consultoria. Como é que foi? Conta para nós um pouco das GAS. A GAS Consultoria, né, veio aí do Gladson Acácio dos Santos e Mirelle Zerpa, né, que Em faziam que ano ali. foi isso, mais ou menos? Bom, a queda deles foram em agosto de 2021, né? Mas eles sobreviveram, esse golpe sobreviveu aí durante 7, 8 anos. 7, 8 anos? 7, 8 anos. E- Então, a proposta Ele deles. começou mais ou menos, se interrompendo um pouco você, na época do golpe do avestruz também, por aí. Sim, sim, era bem nessa época. E aí eles tiveram uma alta na época da Covid, né? Então muitas pessoas tinham que fechar seus negócios, e aí eles pegavam essa oportunidade. Olha, já que você vai fechar seu negócio, pega seu dinheiro, coloca aqui, a gente vai te dar 10% ao mês. Criptoativos é um mercado que está subindo, né? Porque em 2009, 2010 o Bitcoin valia centavos. Sim. Hoje nós estamos vendo aí que está valendo, hoje está em 66 mil dólares. Então, assim, essa era a estratégia deles e que geravam aí a credibilidade e muitas pessoas caíram, né? Teve aí um prejuízo aí, pelo menos estamos falando de 4 bilhões de reais. 4 bilhões. Atualizado, sim. 4 bilhões, mais ou menos quantas vítimas, você tem ideia? Olha, Cabo Frio inteira caiu. Eu Rio não de Janeiro caiu. E detalhe, hein? Detalhe. Muitas dessas pessoas são da área jurídica, são policiais, civis, policiais federais que caíram nesse golpe. E os processos estão rolando ainda para tentar ter o ressarcimento disso? Tá rolando até hoje, existe apreensões, né? Teve a operação da Polícia Federal, que foi a Operação Criptos. Uma das responsáveis em apreensão dos bitcoins, de uma parte dos bitcoins, foi a Ana Paula Batti. Ela deu suporte para a Polícia Federal. Ela teve esse caso aí, acho que foi mais de 100 milhões de reais em bitcoins apreendidos. Quem que é a Ana Paula? Ana Paula Batti, ela é a procuradora da Fazenda, Sim. né? E é especialista nesse assunto, né? Do setor E público. ela se empenhou aí para tentar que as vítimas tivessem um ressarcimento. Fez um empenho para o bloqueio. Bloqueio. O bloqueio dos Quanto chegou a ativos. ser bloqueado, você sabe? Oi? Quanto chegou a ser bloqueado? Olha, números de bitcoins, não sei. Valores Sim, ultrapassam mais de 100 milhões de reais. Muito pouco perto do que, né? Muito pouco ainda. Mas aí deve existir um patrimônio físico ainda bloqueado. Sim, existem bens, imóveis. Porque eles ostentavam muito, né? Bastante. Então, Gladson, na verdade, eu acho que ele foi mais preso pelo lado dos homicídios, né? Porque ele pegava, ele ia para cima dos seus concorrentes piramideiros da região. ele é de Cabo Frio, por isso que, Ele era de Cabo Frio. por isso que a população de Cabo Frio Teve começou. também um ato do Wesley Pessano. Sim. Então, acho que ele foi mais preso por isso do que pela pirâmide em si. Você vê como são as coisas, né? Eu acho que as duas coisas são muito graves, né? Sim. A morte é uma coisa muito grave, e também a morte financeira, deixa levar a pessoa à ruína, né? Você me parece que eu tô nos bastidores, teve alguém até, teve nessas vítimas, teve gente que
Sim, teve pessoas, casos de pessoas que tiraram a própria vida. Você vê como é muito grave, né, o crime de uma maneira geral financeiro, mesmo o crime também que leva a parte amorosa, a parte sentimental, é grave, é grave dobrado, né. Mas a gente tem casos agora, por uma comparação, uma analogia, de bet, né, de Sim, gente que apostou na bet, perdeu tudo e com vergonha, depois que às vezes a pessoa não só perdeu o dinheiro não, porque por vergonha, né, sim, por enfrentar a família e os amigos né, como é que vão achar que acontece esse tipo de coisa, né. E tem alguns suicídios já, né. sim, já. Alguns É suicídios. que assim, quando existem essas fraudes financeiras, poucas pessoas vê o efeito colateral disso. Não é somente uma perda financeira, é o abalo psicológico, é a destruição de famílias. Então, existem muitos relatos, né? Muitas vítimas já me procuraram e já falaram, eu já acompanhei isso daí. Então, assim, não é somente a perda financeira, isso daí impacta muito maior. Muitas se falam que é um crime sem violência, em partes. Existe uma violência muito grave psicologicamente. Você não sabe quanto isso é importante, porque eu falo sempre esse tipo de coisa, inclusive porque eu vivo isso, né, mas trazer uma pessoa de fora, especializada em cripto, contar o caso, tudo bem, ele pode procurar no jornal, mas contar o lado B, que ou seja, ele lidou com as vítimas, que ele fez a peritagem, né, nesse processo. Você Sim, trabalhou no processo? não, não trabalhei no processo desse caso. Mas acompanhou o processo. Acompanhei o Acompanhou o processo, processo? acompanhei os advogados, acompanhei o lado do setor público, e também falando com as vítimas, né? Quando eu Então, teve essa parte que é importante, sim, sentir o lado das vítimas, né. sim. E aí você tá acompanhando os grupos de vítimas, vendo a dor que acontece, assim, é surreal. Olha, eu sinto isso aí quase constantemente. A gente teve um caso agora, na época da Páscoa, né, inclusive a pessoa sofreu um golpe, e pode achar que é estranho, mas acontece. O que o golpista ele é organizado, ele é muito bom. E pena que ele tá do lado errado, né. Sim, Ele fez uma vítima, uma família aí, o marido e a mulher, né, limparam a conta deles na sexta-feira santa. O golpe foi de sexta-feira santa a domingo, né, foi de sexta-feira santa, sábado aleluia e domingo de Páscoa. E assim, o marido nem falava. A gente falou o tempo inteiro com a mulher, muito envergonhada, e depois de resolver todos os trâmites legais, de acalmar, passar algum tempo, resolver essa parte, ela agradeceu muito que a gente acolheu ela, a gente ficou ouvindo eles, né? Então, para nós, foi uma satisfação muito grande. A gente sentir que a gente não é só um advogado que está tentando recuperar, mas que a gente acolhe a pessoa, entende ela, ouve ela, né? Para ela, porque ela não vai contar para a família. sim, Ela não vai contar para os amigos, ela quer contar até uma pessoa estranha, sei lá, um psicólogo ou um próprio advogado que está cuidando do caso, precisa saber. Então, essa parte humana é muito importante. Então, a nossa primeira dica aí, em prevenção, para você ver que a dor não é só a dor de perder o dinheiro, o dinheiro você consegue recuperar, mas o seu bem-estar interno, né, a sua harmonia de sim. não ter caído no golpe, o emocional, é muito sério. Desse caso tá rolando ainda, GAS. GAS, parece que a mulher ainda que tá presa, não é isso? Não, o Gladson e a esposa também Mas tá presa. ele tá preso não, mas ele tá preso pelo processo da Bitcoin ou pela tentativa de homicídio ou homicídio? Tá os dois, Por agora exemplo. vai englobar os dois, né? Mas assim, ah, ele foi nisso daí. A Mireles como sócia, né? Porque ela assinava as notas promissórias às vítimas, né? Sim. Ela conseguiu. Ela já estava nos Estados Unidos, foi um processo para conseguir prendê-la, bem difícil, demorou 1 ano, 2 anos depois, salvo engano, e foi presa pelo ICE, né, lá dos Estados Unidos, e conseguiram fazer a deportação e a extradição dela, e ela responde agora aqui no Brasil. Mas tá respondendo em liberdade ou respondendo? Não, tá preso, Tá está preso. preso, tá reclusa. Ele era o farol dos bitcoins ou era o outro, o outro cara? Ele é o farol dos bitcoins, Farol é dos esse bitcoins. daí. Ah, eu lembrei do cara. E aí eu já, ano passado, mesmo ela presa, eu faço monitoramento das carteiras, existe 1.300 bitcoins ainda parado em uma carteira de autocustódia, onde, Isso representa quanto dinheiro hoje? olha, tem que fazer, eu não sei o Tem, cálculo, é. centenas de milhões de dólares. Centenas de milhões E de dólares. não foi ainda? Não porque, assim, Não tá sob não tem como capturar. Não tem? Quando está em carteira de autocustódia, não tem, porque precisaria da seed phrase, que são as 12 palavras, são os 12 códigos que eles não vão passar, não querem passar e não vão passar. Então, assim, eu consegui, no ano, eles colocaram 94,93 bitcoins. E eu fiz todo esse monitoramento, que chegou numa exchange centralizada, né? Só que não teve êxito, por quê? O motivo é o tempo de resposta. Falei com o MPF, falei com o coordenador, a gente falamos com a exchange ela conseguiu fazer ali um bloqueio provisório, só que quem era a procuradora do caso acabou não fazendo ofício, não teve ofício, e a exchange ela teve que liberar a movimentação, porque
senão eles correriam o risco de serem processados. Mas eles conseguiram movimentar em 94,93 bitcoins. Cada bitcoin hoje está valendo $66 mil. Mas desses 90 e poucos, não sobrou 130 mil ainda. Desses 94 ainda tem 1.300. 1.300 lá. 94 é uma fração íntima, né? Sim, é pequeno, mas se fosse ainda- pequeno, então desce para mim. Não, mas isso não tem como. Essa chave não tem como ser quebrada. Não existe nenhum Não. mecanismo judicial, Não, nem o Trump consegue quebrar não, ela. Não tem, não tem. Isso, Só tem uma. Eu vejo só um caminho, né? Porque não sei como seguiram esse, né? Vide o Banco Master, né? Fazer a delação premiada. Que aí devolver o dinheiro. sim, Que- pode, mas eles não querem. É muito dinheiro. É muito dinheiro. eu acho Eles que- preferem ficar presos. Mas Quando sair, vão mas aí que tá. Se tem 2 ou 3 homicídios aí, e hoje em dia a pena começa depois da outra, mudou, que não pode ficar mais só 30 anos, né? Uhum. Eles não vão usar o dinheiro. Ele pode não usar o dinheiro, mas a mulher pode. Por quê? Não. Sim, claro, ela vai sair. É muito. Porque a pena delas são menores? É outro crime, né, que tá em cima dela. Tem que mudar a legislação com relação a isso, né? Sim. Forçar a devolução do dinheiro, tanto nesse caso do Master e outros, porque ressarcir as pessoas, entendeu? Sim. Não pode deixar esse vagabundo 5 anos ou 10 anos, entendeu? Eu acho que o erro da Mireles foi o seguinte. Se a empresa fosse correta, porque assim, mesmo quando houve a prisão, isso tem que ser justo em falar, mesmo quando houve a prisão do Gladson, a empresa ainda pagou os 10% um mês após a prisão dele. Se a Mireles quisesse e tirasse a responsabilidade sobre ela é responsável por aquela carteira, ela movimenta aquela carteira. Ela é Movimentou. financeira da carteira. Ela falou, tá aqui, ó, devolvo, toma aqui, tá à disposição da justiça, É. pague os meus clientes, já que não é um Não, negócio... isso abriria, porque nunca- vai perdendo objetos, pagar todo mundo, É. não houve prejuízo. Mas não, nunca foi de interesse dela. Ela ficou lá nos Estados Unidos, mudou a vida, sendo uma vida vegana, Sim. morando num baita Sim, apartamento, ostentando. comprou Rolls Royce andando ali por Miami. Isso, não precisa nem ser Rolls Royce, né? Comprar um outro carro de luxo um pouco menor, mas Rolls Royce é demais, né? O Rolls Royce é fazer escárnio fazer um escárnio isso aí, né? Sim, sim. Quem tem Rolls Royce? Pois é. Só inglês, sabe? E olha lá, viu? Pois O rei, né? O rei Charles tem um Rolls Royce, né? Sim. E esse é o caso mais grave que você já teve? Esse de maior repercussão, de maior prejuízo, foi esse? Ou teve. Não, de maior prejuízo já essa é imbatível. Esse é imbatível, Eles fizeram né? movimentações de 38 bilhões de reais. Então, assim, é bem difícil achar outro caso que seja É porque ele ficou muito tempo operando, né? Sim, Ficou muito tempo operando, deu para captar sim, muitas vítimas, né? sim. Hoje, o golpe mais comum dentro do universo cripto, não vamos colocar esse game, mas de outros golpes menores, é do investimento financeiro? Sim. Começa com clube? Conta para nós Sim, como funciona. O golpe mais típico é o falso investimento. Ou é com as rentabilidades diárias, mensais, é o mesmo estilo. Só que cada momento eles mudam, né? Uma estratégia, falando de robôs que fazem operações automáticas e que vai gerar esse rendimento. A gente vê bastante as falsas exchanges. É uma exchange que tem o site, tem o nome deles, tem o gráfico Como a manipulado. gente contou nos bastidores, o cliente que eu tenho aqui, que Sim. o cara montou uma exchange lá, uma cópia de uma verdadeira, uma clone, né? Sim. E um clone, e aí você aplica lá e não sabe. O que eu tenho visto muito, Luiz, e a gente tem alguns casos no escritório, são casos de monta mesmo, toda uma estrutura de um clube de investimento, né? Sim, sim. Aí o cara vai fisicamente dar aula, ou online dar aula, e aí ele dá uns bitcoins, ou uns etéreos pra pessoa, faz uma aplicação, Sim. aí é como se der bala pra uma criança, dá um doce, né? Uma degustação, né? Vai atiçar mais e quer mais, e aí ele faz... Isso. Nós temos faz um caso por aí que a conta. pessoa perdeu agora, há pouco tempo, 700 mil reais. E não é, como você falou, não é uma pessoa sem conhecimento, ou uma pessoa pobre para perder 700 mil reais. Era uma pessoa, dois casos que a gente tem, duas pessoas de autoconhecimento. E quando é golpe comum também, eu tenho um golpe no escritório, golpe comum, que de gente que é professor universitário, entendeu? Sim. Esse caso que eu contei para você nos bastidores, do caso que a pessoa do golpe do amor do engorde há pouco, que perdeu 900 mil reais, Sim. a pessoa é uma financeira de uma alta empresa, uma Sim. multinacional gigantesca. Sim. Ela está acima de muita coisa. Eu tenho vítimas que são juízes aposentados. Eu tenho uma vítima. Eu tenho vítimas que são juízes. Então, vamos contar como é que foi esse caso de um juiz aposentado, sem contar o nome. Não, né? obviamente, eu Sim. vou manter sigilo, mas teve um caso que era de locação de Bitcoin. Então a pessoa ia, comprava o Bitcoin, fazia transferência para essa... Explica um pouquinho para quem não conhece, como é que funciona a locação, sim, rapidamente. Você vai numa exchange, você vai comprar Sim. esse Bitcoin,
e aí você vai enviar para essa empresa. Essa empresa é Com uma chamada... calção, com uma calção. É, Você aí... compra para dar uma calção, vem dar uma carta de crédito, dá... Isso, aí você vai lá, certo. vai lá dar para ele, ele vai falar assim, olha, tal valor você vai ter tanto por cento, tal valor você vai ter tanto por cento fixo ao mês. É o mesmo estilo de um caso também notório, que é da Bryce Company. Bryce Company do Antônio Sim. Neto. É a mesma coisa, Como é mesma que... Então história. conta da Brascopa que a gente vai entender Então, da melhor. Bryce Company é o mesmo estilo da Nui International, né? Que a Nui International era lá dos Estados Unidos, só que o presidente, a liderança era tudo aqui Brasil, região de Campinas, tem Bragança e Rio de Janeiro. Então a pessoa ia lá, comprava o Bitcoin e mandava para essa suposta empresa com a promessa de rentabilidade. Chegou num momento que parou, acabou, não paga mais. Conseguiram enrolar essas pessoas, falando que ia resolver a situação, e eu alertando as pessoas, isso daqui é fraude. E conseguiram enrolar por 7 meses, até sumir, o site ser apagado e o responsável, Apagaram as luzes. tudo. E qual foi o prejuízo? Olha, o prejuízo, a gente tá... Pelo que me procuraram, a gente está falando aí de 120 pessoas. É um Então, eu acredito aí que seja pelo menos aí de uns 20 a 30 milhões de reais. Então tem vários tipos de atrativo com relação a cripto, né? Sim, Não só o investimento em cripto, quanto a alocação também. sim. Então eles vão reciclando os golpes. Mas falar em reciclar, você acha que os golpes antigos voltam também? Será que é possível voltar hoje um golpe usando o Bitcoin, tipo da Fazenda do Boi Gordo ou do Avestruz? Sim, sim. Você acha que eles vão reciclar esse golpe? Sim, já tá acontecendo, já tá... agora são os tokens, né? Sim, Os tokens. Tokens RWA, que seriam ali representando ativos. Teve um aí recente, ainda tá ativo, o pessoal ainda não acordou, a gente já alertou, que é o caso da Veren RWA, que tá ali, eu vi eles esse falam caso. que tá lastreado com esmeraldas. Que tem uma mineradora de esmeralda, existe ali, eles têm umas pedras. É que não sei se você já ouviu falar da G44. Não, a Veris eu já ouvi falar. A G44 era a mesma coisa, que seria investimento, a pessoa fazia o aporte, e o cara tinha ali uma mineradora, e aí sumiu, fugiu, e agora tá tendo essa Veren, só que em token, né? No mundo de criptativos, que seria um token, que seria a representação de uma porcentagem daquelas esmeraldas. Mas como é que eles conseguem seduzir as pessoas se é tudo online, você não tá indo vendo a mineradora, não tá vendo a esmeralda, não tem nada concreto, como é que é feito esse... É o bom e o velho modelo de planos de negócio. Eles fazem todo o marketing, toda a apresentação, com um rostinho bonito, com um terno de grife. É um estelionato contigo, só que É. agora em grande escala, online, com milhares de pessoas, é o mesmo É a estelionato. mesma estrutura, não muda nada. É pela engenharia social, entendendo como... Eles entendem bem, eles conseguem fazer uma leitura comportamental da vítima. Ele vai saber aonde ele vai pegar a vítima. Ah, tá. Então começa pelo marketing, e chama-se marketing, né? Marketing criminoso, né? Isso. Aonde que ele vai jogar a isca dele, o phishing, para trazer as vítimas de acordo com o perfil, aí através desse perfil ele monta toda uma estrutura como se fosse real. Quando a vítima, vê de ela ter a apresentação ser levada fisicamente, Sim, ele consegue levar digitalmente e conduzir. sim. É muito bom, porque fisicamente é difícil convencer uma pessoa a comprar um negócio ou investir no negócio. Agora, digital, você não tá pegando nada, é muito mais difícil, né? Sim. Você sabe que a gente gravou um programa que tá no ar, você deve assistir, chama-se a Cibersegurança na Comunidade Europeia, né? E a gente tava falando no programa, eu achei muito interessante contar isso aí, porque e volta sempre e cai na mesma coisa, na engenharia social, né? Sim. Só que em Portugal não chama engenharia social. Chama lábia de malandro. Eu achei muito interessante. E é exatamente, esse é o termo que todo mundo conhece, é uma lábia. Olha o que o cara faz. O cara consegue montar uma coisa totalmente fictícia, totalmente sem nada físico, né? Que é um totem, né? Sim. A maioria não sabe nem o que é isso. É em cripto e lastreado uma coisa que ele não tá vendo, seja uma mineradora, seja num lote de esmeralda, quer dizer, é impressionante, né? Impressionante. Mas, assim, é impressionante, mas acontece, né? Como aconteceu em um caso do golpe, esse que eu tava contando, Sexta-feira Santa, que é o golpe do falso advogado. Qual advogado trabalha na Sexta-feira Santa? Qual é o banco que precisa fazer uma operação na Sexta-feira Santa para mudar toda a conta, não pode ser na segunda-feira, né? Então, a gente conta isso para as pessoas e as pessoas não acreditam. Não, mas essa pessoa não é muito certa, a pessoa tá errada, caiu no golpe, ela que caiu. Não é assim. Não é, pelo que a gente lida com a vítima, acolhe as vítimas e fica ouvindo, a gente vê cada coisa. Eu tenho um caso de uma velhinha de 81 anos, em sã consciência, desculpa, velhinha, uma senhora de 81 anos, sem consciência, ainda de gerir a vida dela, e ela simplesmente conseguiu, pela lábia de criminoso ou a engenharia social, transferir fisicamente, porque ela foi até a agência, transferir 360 mil reais. Sim. E ela foi na agência, o gerente chamou, porque era uma operação atípica, ele ia fazer dois TEDs ou alguma coisa, 190 mil reais.
e o gerente, 180, o gerente falou, não, mas não é, contou, ela, não, mas eu tenho que fazer, sabe, como se estivesse dopada digitalmente, entendeu? Uhum. E aí depois de 3 dias, caiu a ficha dela, que o filho foi em casa, viu que estava com um problema, e aí ela contou. Assim, como é que consegue? Uma pessoa de 81 anos já tem um determinado Sim, desconfiômetro ligado, já sim, tem sim. experiência de vida, né? Então é isso que a gente precisa combater, eu acho, né? Exato. Precisa E combater, você porque não é disse, colocar a culpa na criptomoeda, isso é só o veículo de pagamento, e né? você vê que o padrão muitas vezes é confundido com ganância. Mas não, é o senso de urgência. Que nem o do falso advogado é o seguinte: olha, seu negócio já tá tudo certo, você já vai receber. A pessoa que a gente sabe muitas vezes que os processos judiciais é bem demorado. Aí, ó, mas para isso acontecer, você precisa pagar tanto aqui. Então é um sentimento de urgência que a pessoa vai acreditar, vai fazer o pagamento acreditando que aquela resolução vai ser resolvida e não é. E a mesma coisa que está acontecendo hoje nas falsas exchanges. Quando eles começam a fazer bloqueio, ó, seguinte, tá rolando uma investigação da Receita Federal aqui, então até a gente descobrir quem é o cara que está fazendo uma lavagem de dinheiro, a gente não vai conseguir soltar o seu saldo. A não ser que você pelo menos pague aí uns 10% do imposto que a gente vai repassar para a Receita. Qual que é a mentalidade? Bom, eu preciso do meu dinheiro de volta. Então eu vou pegar, eu vou fazer um empréstimo, mas eu vou pagar esses 10%. Então, isso é o quê? É o senso de urgência. O golpista, ele sabe, ele vai mexer, e eu acho que, assim, pô, se o cara consegue fazer isso, ele é um bom vendedor. Vai Muito bom, vender, mas vai lógico, vender. claro. Mas não, eles têm, parece que é uma atração forte do golpista em ver a Mas pessoa. é isso mesmo. A gente já trouxe aqui nos programas, algumas pessoas são hackers, né? Hack éticos, né? Uhum, Porque, por exemplo, a gente trouxe o Ataíde Júnior, que é um hacker ético, trabalha numa empresa multinacional gigante, né? uhum, Mas trouxe aqui o Daniel, que foi um hacker moleque que não era ético, né? E entrevistamos também o Stone. O Stone a gente entrevistou há muito tempo, no começo do programa, oitavo ou nono programa. E aí, quando foi duas vezes, porque a história era muito boa, quando chegou no segundo episódio, ele quase dormiu no episódio. Era remoto, ele estava no Rio, São sim, Paulo, ele quase dormiu. Aí, e eu gravava às 11 horas da manhã. E aí caiu a ficha. E depois, contando com outros hackers, contando com os éticos e toda essa história, a gente descobriu o seguinte: é uma coisa genética. O cara pode ser um hack não ético, como o Daniel foi com 15 anos, e depois ele se transforma num hack ético, mas ele vai ficar a vida inteira, ele vai hackear. sim, Porque é o que ele quer. É a mesma coisa. Esse pessoal não quer. Não é só o dinheiro, é a maneira de enganar, a sim, satisfação de enganar o outro. Como tem gente assim, meio dramático, meio nefasto isso aí, mas tem gente que gosta de matar. uhum, Você entendeu? Gosta de matar alguns animais, outras pessoas, né? Sente satisfação. uhum, Isso é uma doença num determinado grau de periculosidade maior ou menor. sim, Mas é o mesmo perigo do mesmo jeito, porque perder o dinheiro é tão grave quanto perder a vida. Então, essas pessoas, elas precisam fazer o quê? Se controlar. Elas podem virar hackers éticos, trabalhar com isso, e aí ela satisfaz a necessidade que ela tem de fazer isso com o trabalho dela, né? sim. Então, essa é isso, é verdade. Então, essas pessoas são muito boas. Eu já conheci também, quando existia toda essa parte digital, eu já conheci vendedores que eram maravilhosos, mas eles faziam falcatrua, você entendeu? Sim, O cara vendia consórcio, mas o cara, de repente, ele, sabe, ele queria enganar alguém, sim. ele queria não só vender, mas enganar, você entendeu? Cobrar mais, não entregar, fazer alguma coisa para sair, Sim. né? Agora vamos falar de um outro golpe famoso que eu conheci também há pouco tempo, que chama o rug pull. Ah, o rug pull. Conta para nós como é que funciona, o que é, né? Porque não é muito conhecido, mas tá acontecendo, né? Rug pull é o famoso puxada de tapete, né? Isso. O que acontece é que é criado aí tokens, né? Tokens que são moedas. Eles vão criar ali um projeto falando que vai explodir, que vai acontecer, mas aí o que Tipo da acontece? moeda do Trump, o pessoal lembrar. Isso, moeda do Trump, tinha também do Elon Musk Do também, Elon eu Musk. esqueci. Existe um que eu acompanhei, foi o Widemut, né? Que aí é criado, é lançado no mercado, né? Entre aspas, mas no mercado cripto, para essas pessoas, o negócio vai explodir, que vai acontecer, que é realmente totalmente descentralizado, só que na codificação não é nada disso. Na hora que é criado o token, existe um administrador centralizado, que aí ele consegue fazer o bloqueio de venda, ele consegue fazer todos os tipos, bloquear o saque, deixar aquela moeda na blacklist. Só que aí ele já recebeu uma grande grana. E outra parte também, que são os maiores holders, né? Que seriam ali os detentores da moeda. O que vai acontecer? Eles vão ser a parte vendedora. Então, o cara que está comprando ali aquela fração, ele vai fazer toda a venda e aí o negócio vai cair, vai virar zero, vai virar pó. E aí acabou, já sumiu tudo e já era.
Você vê que é um golpe e é muito aplicado no Brasil ou você acha? É mais mais no exterior? É global, né? O mundo de criptativos ele é global. Então, o que acontece bastante, que vai gerando ali uma certa comunidade de captadores, de divulgadores, que vai ter no Brasil, vai ter nos Estados Unidos, vai estar no mundo inteiro, né? Então, aí vai atraindo essas pessoas falando que é um novo token, uma nova moeda, muita gente vai comprando, só que grande parte, o grande detentor, vamos supor, vai criar um token, eles vão criar 1 milhão ou 1 bilhão de tokens, só que eles são a grande parte, enquanto as pessoas estão colocando dinheiro e investindo naquilo ali, eles são a parte vendedoras que estão pegando o dinheiro dessas pessoas, e aí vai virar pó. E não tem nenhuma legislação que protege quem cai nesse golpe, né? Não Até existe. agora não existe, né? Não Por isso que eu existe. perguntei se era em grande. Muita gente está acontecendo isso aí, ou ainda não. Não, Os fraudadores cai não direto. descobriram aí, não é muito difícil de aplicar o golpe, É você que precisa de uma existe uma estrutura. grande diferença do mundo cripto para o mercado tradicional, que é o seguinte: quando vai ser lançada uma ação, então eles vão fazer um IPO. Sim. E aí, dentro desse IPO, tem ali a CVM, quais são as regras, quais são as regulamentações necessárias e auditorias necessárias para aquele ativo entrar no mercado tradicional, que é diferente de criptativos, né? Que são os ICOs. Qualquer um pode criar um token e jogar lá numa rede descentralizada, até mesmo em exchange centralizadas são listadas, e aí, na verdade, são fraudes. Só que não existe uma auditoria perfeita como é no mercado tradicional. Mas também ainda não viralizou isso, né? Não. Ainda bem, mas vai viralizar. O que eu sei é que, por exemplo, a diferença entre os tipos de golpe que tem no Brasil, de uma maneira em geral, como, por exemplo, os Estados Unidos, é diferente. Lá o pessoal, ele cai mais em golpe de investimentos, né? Sim. Porque eles querem sair de casa cedo, querem investir, ter seu dinheiro, Sim. então eles são muito focados em finanças. Aqui não, aqui o cara cai em golpe de ganância mesmo, falso emprego, o golpe do presente, essas coisas mais, digamos assim, mais simples, né? Sim. Lá não. Então, mas eu tô sentindo que tá mudando o perfil. Tô Sim. sentindo que mais pessoas estão se aposentando, e aí tem dinheiro para investir. Mas durante a pandemia isso foi recorrente mesmo, porque a pessoa não tinha como fazer um negócio físico, né? Uhum. Mas eu tô notando que tá crescendo muito. Sim. Tá crescendo muito esses golpes, e aí, claro que vão crescer na criptomoeda, porque é mais atrativo, uma coisa, como você falou, uma coisa nova, né? Isso. Então ele vai ter muito trabalho para você. E para quem trabalha no jurídico, para tentar recuperar os advogados, né, os colegas Sim. aí vão ter trabalho, se especializem, porque No mundo, o Brasil está em quinto lugar de ser adeptos no segmento de criptativos. Já é e tá gigantesco. tá em quarto lugar em fraude no mundo, em segundo Sim. lugar que mais é essa rede social. Então você vê, nós somos campeão em várias situações negativas, né? Sim. Espero que Em sejamos 2000 campeão mundial, que venha o Hexa, mas Sim. e que o povo deixe de acreditar que ele chamou-se de graça, pelo amor de Deus, eu sempre Sim, falo em isso. 2025, segundo o relatório de reporte da Crystal Intelligence, que é Sim. o segmento de ferramenta de rastreio e também análise de fraudes, chegamos aí a 54 bilhões de dólares de golpes no Brasil. Perdidos. 54 bilhões de dólares Então estamos perdidos. falando de 270 bilhões de reais. Ele tem um outro golpe também, um outro golpe diretamente, não de corretora, mas de aplicação de dinheiro mesmo através desses clubes de investimento em paraíso fiscal. Sim. E você tem algum Não, caso para desses contar? daí, de clube, não. Porque o que tem acontecido é que não paga e não tem sede no país, então é bem complicado, né? Sim. Tudo que é crime financeiro tem que tomar muito cuidado. Nos últimos anos, a gente cresceu o chamado pig butchering, esse é o nome É correto? o abate de porco, isso. O abate porco. O golpe do relacionamento termina em investimento fraudulento, aquele que estava contando o golpe do abate porco, né? Uhum. E isso em cripto, quanto tem crescido isso aí? Como é que tá? Tá crescido bastante, tem crescido muito. Com né? mulher, com homem também ou só com mulher? Com Porque- mulher e homens, porque- ambos. Eu acho que mais são homens que estão caindo. Mais nisso. homem, É. então é surpresária, porque para nós, chegou para mim, nos casos que a gente tem, é só mulher que é muito mais fácil seduzir. Agora, os homens eles têm outro tipo de sedução, né? Que é, Sim. a carinha nova, aqueles golpes do falso sequestro, né? Sim. Mas agora ele tá contando uma coisa que do golpe do abate do porco, O né? abate do porco, ele engloba. Abate do porco, na verdade, ele engloba tanto a falsa exchange, home scam. Né? Então, assim, hoje tem bastante homem, e você vai olhar, são aquelas mulheres chinesas, novas, maravilhosas, que aí a gente tá vendo também que a evolução do crime na IA, que são as deepfakes, tudo mais. E essa é outra pergunta que eu ia fazer. Como é que está sendo usado a clonagem de voz, né? Sim. Porque agora, quando eles fazem a deepfake, já clonam a voz também Sim.
da figura lá que normalmente pega uma atriz lá, uma pessoa que tenha Ou senão, influenciadores realmente, eles criam através da IA, eles vão criar um personagem através... Hoje já existe isso, né? no, Então, eles vão criar esses sim, personagens... não copiam nem uma pessoa real. Não, copiam também, mas só Sim, que mas hoje em dia estão mais fácil. criando Não dá direito personagens... de imagem. Exato. Para não É. gerar um alerta ali e falar, não sou eu. Hoje eles estão criando. No golpe o último golpe que eu tive da cliente, o cara copiou não só um ator famoso do Japão, quanto o cachorro dele também, a família inteira. Ele clonou, então ele montou ali toda uma estrutura da família. Sim, Era o cara, o pai, aparecia o pai do cara e o cachorro do cara. sim, exatamente. E é o que acontece no home scan hoje em dia. Então vai ter aquela mulher bonita, maravilhosa, vai falar, vai pegar através da IA, vai copiar a voz de uma mulher e vai jogar ali, e o cara vai acreditar, tá achando, muitas vezes são pessoas já de idade, né, que estão ali, é onde que desperta o golpista vai achar ali a necessidade daquela vítima, né, que é de relacionamento, e aí vai acabar caindo, e aí no final sempre do home scan vai falar, olha, eu tenho um investimento, eu conheço aqui uma plataforma de investimento, vamos investir junto, vamos fazer isso acontecer, e aí o cara vai colocando dinheiro e acreditando nisso. Isso é aumentando cada vez mais. Mas tem uma coisa interessante, né, que está fomentando isso, né? A gente até comentou que a gente tem um conhecimento em conjunto aqui com uma ONG, né? Com uma ONG, a X-Hold, né? Sim, E uma vítima que a gente trouxe o programa 101, que é o Felipe Moura, né? sim, sim. Que ele foi traficado para Niamar Isso. para fazer esse golpe lá. E ele contou a história aqui. Vocês querem assistir como é que é a história do próprio fraudador, da boca do próprio fraudador, né? Vão ao episódio 101 do Falando de Fraudes, que ele conta lá que em 5 dias ele conseguia seduzir tanto homem quanto mulher, porque ele não só ele fazia se passar por mulher, quando fazia passar por homem também, e vice-versa. Ele ia fazer. Então, e você sabe quantos é o tamanho do call center lá de Niamar? Nossa, eu sei que é gigantesco. Não só 130 mil pessoas tem nesse É. call center. É chamado Triângulo Dourado, né? Que ali Sim, a zona especial. ali é Niamar, Camboja, Laos e a Tailândia, né? Então ali vai aumentar já. Vai Exato. chegar na E Nigéria não, também, e aí dessas falsas exchanges, quando vai ser levadas para essas falsas exchanges, são os professores e assistentes. Esse professor e assistente também são vítimas de tráfico humano, porque muitas das falsas exchanges já foram identificados que vêm lá do Camboja, Sim. né? Então é tudo de lá. E se não atingir a meta, são torturados. Hoje em dia o tráfico humano, ele não é como antigamente, que passava uma Kombi, jogava a pessoa dentro e levava, né? Hoje é sedução da famosa lábia criminosa, ou seja, engenharia social, onde promete ganhar 15 mil reais por mês, e para os jovens, eles vão atrás dessa atração do dinheiro e de uma nova atividade, porque o país, realmente, o nosso país está oferecendo poucas oportunidades para os jovens, isso é um outro problema. Então ele vai, só que ele chega lá, eles não vão pagar 2 mil reais, não 15 mil reais, ou, né? E vão fazer o cara cumprir meta, trabalhar 14 horas e não pode sair de lá porque ele retém o passaporte e enquanto não pagar toda a despesa que eles levaram para lá, que é a passagem, entendeu? Sim. Então, cara, isso aqui é o tráfico humano, né? Poucos conseguem sair e é muito grave isso aí, tanto o tratamento humano quanto traficar a pessoa do nosso país para aplicar golpe no nosso país, né? Exatamente. Então aí é um negócio, é aí onde que a gente vê algo complexo, né? Porque é vítima de um lado falando com a vítima do outro lado, não é? Vítima contra vítima, né? É. Depois do dinheiro enviado para a carteira de cripto, ainda existe alguma chance de recuperação desses valores? Olha, chances existem, né? Conta para nós como é que esse trabalho, porque é uma coisa muito importante, Porque é né? o seguinte, o mundo criptoativos é dentro de uma blockchain. A blockchain, ela é transparente e ela é pública. Através da primeira transferência, que é bem diferente do tradicional, a gente consegue ver todo o caminho, toda a movimentação. Então, o que acontece? Existe possibilidades? Existe. É garantido? Não. Por quê? Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande do setor público, tanto do judiciário, tanto das autoridades policiais, porque muitos não têm essa qualificação e o entendimento de como podemos barrar isso. Porque até o destino final, como uma exchange centralizada, existe um modo de você fazer o bloqueio daquele ativo, daquele fundo, e aí aquele saldo representativo, né? Porque tudo está dentro da exchange. Quando chega da exchange, não, da blockchain, desculpa. Tudo está dentro de lá. Então, quando chegar numa exchange centralizada e existe saldo, tem que fazer a solicitação de um bloqueio, pelo menos que seja preventivo, né? E isso só é feito através de ofícios, tanto das autoridades ou do Poder Judiciário. Então,
tem que ter um tempo de resposta perfeito para que isso aconteça. E para ter um tempo de resposta perfeito, a pessoa que caiu no golpe tem que perder a vergonha e procurar Primeiro, assistência jurídica. sim, eu sempre falo que o primeiro ponto é faça um boletim de ocorrência. Segundo ponto, procure um advogado que seja especializado no assunto, que vai poder ali te dar toda a assessoria jurídica necessária para que tenha aí um êxito nesse tipo de recuperação. Qual o golpe mais sofisticado que você já viu? Olha, para mim o golpe mais sofisticado foi o das falsas exchanges. Porque tem um script muito bom, consegue... Eu ia Hã? perguntar, o script era bom, então? O script é bom, é perfeito. Porque como que funciona essa parte dessa falsa exchange? Existe primeiro através das redes sociais. Olha, temos aqui um professor, se você quer entrar nesse mundo de criptativos, ele vai poder te orientar e você vai aprender a operar sozinho. É mandado para um grupo de WhatsApp. E aí tem o professor Marcos, o professor Fernando, que vai mostrar todos os gráficos, vai falar toda a análise técnica daquele determinado ativo. Olha, agora, mas para isso, aqui está o link da exchange. Faça a compra de um determinado token. Aquele token, na verdade, ele não existe. Ele só existe naquela plataforma. Então, a pessoa vai fazendo pagamento, vai colocando em USDT, que muito está sendo utilizado o USDT, que é stablecoin. Para quem não sabe, um USDT é equivalente a $1. Então, eles vão enviando isso e vai deixando para essa Como carteira. é que ele envia isso aí? Ele envia em dólar. Ele tem que ter... Não, ele vai Como é que ele faz a transferência? Ele vai numa exchange legítima, vai fazer o Pix ali, vamos colocar ali a Binance. Certo. Eu vou na Binance, faço o Pix dentro ali da Binance, eu tenho, vamos lá, R$100. Desses R$100, eu vou converter esses R$100 em USDT. Do USDT, eu vou mandar para essa falsa exchange. Então, eu faço um depósito em USDT para essa falsa exchange. E assim ele vai fazendo. E aí ele vai Então, fazendo... mas normalmente quem está fazendo essa movimentação, normalmente eles primeiro 2, 3 aportes, eles devolvem com uma correção, certo? Sim, sim. Funciona? Como é que funciona? Porque eles fazem eles vão falar sobre um determinado rendimento. Para quê? Para atrair mais confiança, porque é aí onde que tá o abate de porco, né? Ele vai alimentando e a pessoa vai fazendo, opa, ganhei aqui, estão recebendo direitinho. Isso dá 3 ou 4, 2, como é que é a média mais ou menos? 2 vezes, 3 vezes, cada um tem uma forma diferente, mas eles sempre vão fazendo o primeiro, porque assim, o que ele precisa entender? O golpista, ele vai avaliando o quanto aquela pessoa pode mandar ainda de dinheiro. Enquanto ele está sentindo que aquela vítima ela consegue ainda depositar mais valores, ele vai fazendo uns aportes pequenos. Não, estou recebendo, está tudo certo. Então a vítima sempre vai colocar mais do que ele está recebendo ali. Quando o golpista já entende que aquele núcleo de vítimas já não está mais fazendo, não tem mais tanto para pagar, já está exaurido financeiramente. Aí ele já começa a fazer um outro script, uma outra história sobre os bloqueios de saldo, Sim. E aí acaba, e aí é onde que o golpe está concluído. Aí vem o negócio do imposto, etc. Exato. Quando chegar nesse ponto, né, aí não tem mais volta. Acabou. Bom, a gente está chegando quase ao final, porque a gente tem um tempo limitado, né? Porque as pessoas não têm tanto tempo para assistir, mas a gente já fica aqui o convite para continuar num próximo programa a falar um pouco mais de outros aspectos, e que vão surgir com os aspectos novos. Mas o futuro das criptomoedas será mais seguro ou mais perigoso? O que você vê no futuro hoje em relação à legislação que possa surgir para proteger, por exemplo, de falsas exchanges ou falsas aplicações e as ferramentas que podem surgir, você que está no mundo de ferramentas que podem surgir, que possam localizar mais rapidamente, bloquear mais rapidamente, sabe? Haver uma federalização internacional, porque normalmente as exchanges não estão no Brasil, nem todas, né? Nem todas. Então, e às vezes se houvesse aí portas abertas, tipo uma comunidade, né? Se isso fosse transformado numa comunidade, qual que é a chance disso, visto que, pelo outro lado, a cripto foi criada para ficar independente, ficar muito sem amarras, né? Parece que, né? Isso já tá acabando, né? Então, mas e como é que vai ser esse futuro aí? Olha, vai virar uma CVV da vida? Eu acho que, assim, golpes ainda vão existir, eu acho que tá tudo indo para uma direção mais segura. Eu vejo que os órgãos reguladores agora, o Banco Central tá pegando muito pesado, né? Já existe 3 resoluções do Bacen, pelas obrigações das exchanges, sem contar também que lá atrás teve o projeto de lei do marco regulatório, né, que as exchanges, mesmo elas sendo estrangeiras, elas são obrigadas a ter um CNPJ aqui no Brasil, vão ter que ter uma sede aqui no Brasil para poder responder. Então, assim, agora estão pegando bastante pesado em cima do compliance das exchanges. Então, as ferramentas... existem ferramentas que o compliance podem ver da onde está chegando esses ativos, se são fundos ilícitos ou não.
para que seja mais ali responsável, né? Porque antes nós enxergamos que a Binance, eu falo pela Binance, grandes exchanges recebem muitos ativos. Recentemente a gente está vendo aí que os Estados Unidos bateu em cima, que fez apreensão referente ao Irã, e grande parte desses ativos foram para a Binance. Então, assim, tentando ali, saindo da sanção que foi imposta ao Irã. E muitos desses fundos foram direcionados para eles. Então, assim, o Brasil, meio de Brasil, está olhando isso e está exigindo um compliance muito mais robusto, muito mais eficiente. Luiz, deixa uma mensagem para quem deseja investir em criptomoedas sem cair em golpes. Não entendi, desculpa. Deixar uma mensagem para os nossos espectadores, como é que eles podem fazer um investimento em cripto, mas de uma forma segura? Qual o caminho que eles devem fazer? Olha, o primeiro caminho que eu falo para essas pessoas é tenha uma educação financeira, entenda o que é um mundo de criptoativos, entenda que existe uma volatilidade, não caiam em conversas de senso de urgência, não caiam na conversa que existe rendimento fixo, sendo que o mercado de criptoativos é totalmente volátil. Então, procure, antes de você colocar o seu dinheiro suado, estude sobre o universo que você está entrando. E isso já é o primeiro alerta, porque é melhor você se prevenir do que depois se remediar. Com certeza, com certeza. Luiz, eu agradeço a presença aqui, todos os seus insights foram muito úteis, tanto contando as dores dos golpes que já aconteceram para as pessoas verem que é muito sério, né? E normalmente esses golpes acabam motivando a pessoa a desembolsar bastante dinheiro e a pessoa passar por problemas depois de enfrentar toda essa realidade da perda, de toda a vergonha de ser passado para trás, né? Sim. E vocês que assistiram até agora, pessoal, siga a gente no canal, acione o sininho, né, para você receber todos os novos episódios. E fiquem seguros e até o próximo episódio.